Azenha, você publicou no seu site, Viu Mundo, um texto chamado O Escândalo no Futebol, Ricardo Teixeira, o homem-bomba que a Globo não quer ver indiciado. E você começa a tratar da International Sport and Leisure, ISL, que montou um esquema que enriqueceu João Avelange e Ricardo Teixeira, e que isso está no seu livro, best-seller, O Lado Sujo do Futebol. Você poderia resumir um pouco para nós como que a ISL enriqueceu João Avelange e Ricardo Teixeira? A ISL fez na Suíça, no escândalo que foi apurado na Suíça, o mesmo papel que o J. Ávila faz nesse escândalo apurado pelo FBI. Era intermediário. E aí muitas pessoas se perguntam, inclusive nas CPIs realizadas no Brasil, na CPI do futebol realizada no Senado, um senador CPI da perguntou. Nike. Não, do futebol. Foram duas. O futebol no Senado, na Nike na Câmara. Um senador perguntou, mas qual o papel que você fazia, Jota? Por que precisava de um intermediário? O papel dos intermediários é justamente esse, de receber a bolada e fazer a distribuição da propina. O papel da ISL era ela não vendia grandes serviços. A FIFA poderia ter vendido os direitos de transmissão diretamente para um pool de emissores de TV. Ela poderia ter um departamento que fizesse o serviço da ISL. A ISL estava nesse papel de intermediação justamente para poder receber o dinheiro da propina, desviar dinheiro e pagar os cartolas. Deixa eu entender bem. A FIFA vai realizar uma Copa do Mundo na África do Sul ou no Brasil. Sim. E precisa vender os direitos de transmissão, essas transmissões televisivas, entre aspas, expressão que aparece no inquérito do FBI. Então a FIFA quer vender esses direitos, digamos, ao Brasil, à Colômbia, ao Chile, ao Uruguai. E ela não vende diretamente, ela vende através de uma instituição como a ISL ou o J. Ávila. O J. Ávila no Brasil, o intermediário da CBF. Se você olhar os... Da FIFA? Não, o J. Ávila foi intermediário aqui no Brasil, na Copa do Brasil, por exemplo, da CBF. Ele foi intermediário. Se você olhar a CBF, por exemplo, outros contratos da CBF, é muito comum, quando a gente estudou os contratos da época do Ricardo Teixeira, de repente surgia do nada um intermediário, o cara em cima da hora. Por exemplo, jogo Brasil e Portugal. Certo. Disputado no Gama, entre Brasil e Portugal. Um jogo do Brasil. Um jogo treino. Um jogo amistoso do Brasil. De repente, o Ricardo Teixeira, de véspera, veio e entrou uma empresa chamada Ailanto, que foi a intermediária. Do nada. Que pegou 10 milhões de reais do governo do Distrito Federal. Por que ela pegou? De quem era essa empresa? De um dos sócios do Ricardo Teixeira, que era o ex-presidente do Barcelona, o Sandro Rosell. Então, só para te dar uma geral de como é o papel do intermediário no futebol. Ele pega o direito de transmissão, em tese só para revender, para a emissora, recebe da emissora e com esse dinheiro, parte desse dinheiro desvia para pagar as propinas, forma os propinodutos. Então, por exemplo, vamos dar um outro exemplo. CBF, contrato da Nike com a CBF. O famoso contrato assinado em 1996. 160 milhões de dólares. O que o FBI apurou? 40 eram propina. 30 foram pagos. Para quem foi pago? A Nike pagou diretamente para o J. Ávila, para a empresa do J. Ávila, na Suíça. J. Ávila dividiu em 2, 15 ficou para ele, porque eles pagaram 30, dos 40 pagaram 30. 15 para ele, 15 para o Ricardo Teixeira. Então, o intermediário nessas negociações do futebol tem esse papel de... Quer dizer que a Nike não podia chegar na CBF e dizer assim, olha aqui, ó, toma X dólares para eu poder patrocinar a seleção brasileira? Poderia fazer diretamente. Poderia. Mas o papel do intermediário é o mecanismo de criar o propinoduto. Mas aí a CBF diz, não, eu não trato desse assunto, tem que falar com o J. Ávila. Fala com o J. Ávila. Tá. Aí o J. Ávila... O J. Ávila tinha que ter uma carta da CBF para receber diretamente da Nike na Suíça, como intermediário. Sei. Então o J. Ávila pega e dá um pouquinho para o Ricardo Teixeira. Metade para o Ricardo Teixeira. Só naquele contrato ele faturou 15 milhões de dólares. Hoje daria 45 milhões de reais. Para você ver como... Isso dá mais ou menos, eu fiz um cálculo desses contratos. A taxa de propina desses cartolas estava em 20%, 25% do valor do contrato. É altíssima. Tem uma série de contratos da Copa América, por exemplo, que vai até 2020 e poucos. O contrato era de 400 milhões, eles pagaram 100 milhões em propina. Peraí, o contrato de quem com quem?
um contrato da Comebol, que é a instituição que reúne os times da América do Sul, mais a CONCACAF, porque times da América do Norte eventualmente participam da Copa América, né? Os Estados Unidos são convidados, o México, etc. e tal. Esses contratos com o J. Ávila para ele poder vender no mundo inteiro. Quanto vale isso? 400 milhões, o contrato de várias Copas, várias edições, era de 400 milhões, sendo que 100 adicionais foram destinados à propina. Então, você vê que dá uma taxa alta de propina, altíssima. Claro, altíssima. Então, deixa eu te perguntar, se a CBF organiza um campeonato, digamos o Brasileirão, entrega ao J. Ávila para negociar as transmissões televisivas, e o J. Ávila entrega a Globo e não a Record, ou SBT, ou a TV Cultura, ou a Rede TV. Como é que se distribuiria, teoricamente, a propinagem nessa operação? Isso é o que está faltando apurar. Por isso que eu escrevi esse post, disse que o Ricardo Teixeira é um homem bomba. Porque ele sabe mais do que ninguém. O J. Ávila contou ao FBI as propinas que ele pagava aos cartolas. O que ele não poderia contar é se alguma emissora de TV pagou ou não propina por exclusividade, porque isso ele não sabe, ele é intermediário. Quem sabe são os cartolas, é os cartolas que vão contar isso. Será que o Ricardo Teixeira levou dinheiro de alguma emissora para garantir exclusividade? Isso tem duas pessoas que podem contar, ou o próprio Ricardo Teixeira, ou o Marinho, que era próximo dele, que era vice-presidente quando ele estava lá, ou o homem da Globo. Claro. Que é o Marcelo. Só a Globo tem exclusividade. Só a Globo no Brasil tem. Marcelo Campos Pinto. Que é o Marcelo Campos Pinto é outro homem bomba. Outro homem bomba. Outro homem que sabe de tudo. A gente não pode acusá-los. Claro. De terem pago. De jeito nenhum. Agora, é curioso que, se você olhar, como nós olhamos no livro, o conjunto de contratos, vamos excluir a Globo. Pega a Globo apenas como parte de um todo. No todo, aconteceu muitas vezes da empresa que fazia propostas maiores não ganhar. Isso é sinal do quê, Paulo Henrique? Propina. Alguma coisa tem aí. Bom, isso nós sabemos perfeitamente que numa A ISL já fez, só para dizer que não é um caso da Globo, a ISL já fez propostas inferiores a competidoras, uma competidora americana, e ganhou. No Brasil, a Record já fez uma proposta melhor que a da Globo e perdeu. Tanto na Copa do Mundo quanto no Brasileirão. Você entendeu? Perdeu. Por que é esse... Então, do que eu estou te falando é que existe um padrão. Por que esse padrão de emissoras que empresas que oferecem mais e perdem? O que tem no meio? Essa é a pergunta do momento, que ainda não foi esclarecido e que vai ser esclarecido. Você acredita que vai ser esclarecida como? Eu acredito que o Ricardo Teixeira vai ser indiciado nos Estados Unidos. Por que você acredita nisso? É o que você diz no seu artigo no Viu Mundo. Vamos explicar ao nosso espectador aqui no Conversa Fiada. Aos internautas. Porque eu li as 300 páginas do indiciamento. É um indiciamento sólido. Do FBI. Nesse indiciamento, eles indiciam todos aqueles 7 que foram presos, cartolas... Em Zurique. E aí, além disso, tem o chamado plea bargain, que é a delação premiada. Vamos mal traduzindo, é a delação premiada. É o acordo... Tá? Não comparar com o que está acontecendo em Curitiba. Não, mesmo porque não vaza. Nunca vaza. Os estados não vazam. Não vaza. Os Estados Unidos não vaza seletivamente, como acontece em Curitiba. Não vaza para Globo, não vaza para Estadão, para Veja. Exatamente, não vaza. Não vaza. Lá é um fenômeno isso. Faz parte da investigação segurar as informações, porque tem desdobramento. Claro. Quando você vaza, você está enfraquecendo a sua própria... Claro. A teoria do nosso juiz aqui, Moro, de que deve ser feito tudo às claras, porque é uma maneira de prestar contas, é furada, porque ele está enfraquecendo a própria investigação dele, os próximos passos. Claro. O FBI está nesse negócio, eles não são amadores nisso. Não. Então eles não vazam até nomes, por exemplo. Já pegaram Al Capone, por exemplo. Exatamente. Então, não vazou.
Não vazou. Al Capone foi surpreendido com a prisão dele. O que eles fizeram? Você olha lá, no conjunto dos documentos, tem 4 colaboradores já, 4. Não é só o J. Ávila. O J. Ávila é um colaborador que está entregando muita coisa. Quando você vê os detalhes das coisas que ele entregou, eles têm toda a contabilidade da empresa do J. Ávila, aberta. Eles sabem todas as remessas de dinheiro feitas pelo J. Ávila, porque eles citam no indiciamento algumas das remessas feitas por ele. Isso tudo era transacionado dentro do território americano e por isso o FBI entrou. Exatamente. Porque tem a Trafic aqui em São Paulo, na Rua Mauri aqui em São Paulo. Depois tem a Trafic Internacional. Curiosamente, onde fica a Trafic Internacional? Miami. Ilhas Virgens Britânicas. Lembra onde a Globo abriu a empresa dela, a Empire, a Império, para fazer compra da Copa do Mundo de 2002 e 2006? Ilhas Virgens Britânicas. E aqui posso explicar Claro, por favor, evidente. Como que foi aquela transação da Globo em para comprar as Copas de 2002 e 2006? A Globo chegou e falou assim, vamos fazer um investimento nas Ilhas Virgens Britânicas. Ok. Criaram uma empresa e investiram nas Ilhas Virgens Britânicas, uma empresa chamada Empire. Transferiram alguns milhões de dólares. Eu não sei se foi já o valor total de quanto a Globo pagou. A Globo pagou pelos direitos de transmissão 220 milhões de dólares. Sei. Copas 2002 e 2006. Fez o investimento. Quando chegou na época de comprar os direitos, ela desfez a empresa, pegou o capital e comprou os direitos. A investigação que nós mostramos no livro é essa. Quem que dedou a Globo? O investigador da Suíça, porque ele tinha o mapa de todos os pagamentos. Foi ele que repassou às autoridades brasileiras, ao fisco brasileiro. Ele é que deu a dica. Bateu com a língua nos dentes. Falou, ó, tem essa transação aqui. Ó, vocês sabiam que a Globo comprou usando uma empresa... Offshore. Aí o fisco brasileiro olhou e falou, peraí, a Globo remeteu dinheiro para as Ilhas Virgens, de repente essa Império na qual ele investiu desaparece. O capital é o dinheiro usado para comprar a transação. A Globo, com isso, não deixou de pagar 185 milhões de reais naquela fase em que ela estava em crise. Você se lembra no momento a Globo de crise? foi a concordar, tá claro? Foi. Então, naquele momento de crise, é um valor significativo. 185 milhões de reais. Multa, 615 milhões. Mais recentemente, você noticiou, eu também noticiei, aparentemente a Receita Federal conseguiu receber mais de 1 bilhão relativo a essa dívida da Globo. Né? Então, o caso acabou ali. Mas você vê, olhando o que a gente viu no livro, Ricardo Teixeira, Liechtenstein, Andorra, Ilhas Virgens Britânicas, é onde trafega esse dinheiro do futebol. Não é a Globo só, não. Porque são operações que... Não é um cara que inventa esses esquemas. Não, são esquemas que já existem, Paulo Henrique. Então, Ilhas Virgens Britânicas é um endereço muito comum utilizado no meio do futebol para fazer transações. J. Ávila, São Paulo, Ilhas Virgens Britânicas, Miami. O que é que ele tinha em Miami? Trafic USA e Miami. Trafic International, Ilhas Virgens Britânicas, Trafic São Paulo aqui. Mas o sócio dele lá em Miami foi preso? Foi preso também. Foi. Agora, nós fizemos esse pequeno atalho para você descrever por que você tem certeza de que o Ricardo Teixeira está indiciado. Sim. Bom, então eu estava te falando do indiciamento. O indiciamento tem 4 colaboradores que estão entregando tudo, especialmente o J. Ávila. Porque o J. Ávila sabe tudo. Ele é o cara que transacionou com todos, é ele que está implicando as pessoas. O Ricardo Teixeira não é citado. Porém, a certa altura do indiciamento, está escrito assim, no dia tal, em Nova York, em 1996, foi assinado um contrato entre o presidente da CBF, que assina de um lado, e uma empresa de material desportivo dos Estados Unidos, e mais o J. Ávila. Ué, quem assinou esse contrato em 96? Ricardo Teixeira de um lado, Nike de outro e J. Ávila. O que o J. Ávila já entregou ao FBI? Eu recebi, porque esses documentos estão na mão do FBI, porque ele deu tudo.
eu tinha uma carta dada pela CBF, pela qual eu poderia receber o dinheiro do contrato, a propina, diretamente da Nike na Suíça. Então ele entregou o esquema da Nike e contou essa história que eu lhe disse. Ele contou metade da propina eu rachei com o Ricardo Teixeira. Então nós sabemos, o Ricardo Teixeira dependendo do documento, ele é identificado por um nome, por um número. No documento do indiciamento ele é o número 11, num outro ele é o 13, mas nós sabemos que ele é o 11, ou seja, ele é um co-conspirador que está sob investigação, porque todos os co-conspiradores ainda não identificados publicamente também estão sob investigação. E por que ele não foi preso? Porque provavelmente eles ainda não têm as provas suficientes para indiciá-lo. Mas, anteontem, o chefão do fisco dos Estados Unidos, da Receita Federal, deu uma entrevista ao New York Times dizendo que é quase certo que virá uma segunda rodada de indiciamentos. Eu tenho poucas dúvidas de que o Ricardo Teixeira estaria nessa lista, porque com certeza ele está sendo investigado, porque o nome dele, embora ele não tenha sido identificado, porque é um cuidado que eles tomam para não entregar ouro, claro, mas ele é o co-conspirador número 11, que está na documentação. Ou 13, depende do documento, mas ele está lá. Agora, Zenha, e se o Marim e o Ricardo Teixeira abrirem o bico? O que acontece com a Globo? Você tem que olhar, Paulo Henrique, para o que você que morou tantos anos nos Estados Unidos, eles estão building a case, como se diz, né? Estão construindo o caso. Dos quatro que estão colaborando, eles arrumaram um caso contra um menor lá, filho de um cartola, que não é uma coisa menor, mas cataram o cara por mentir num pedido de financiamento imobiliário. Então eles vão arrumando coisa para um acusar o outro que acusar o outro. Eu acho que eles vão levar o Marim para os Estados Unidos. Sim. E vão certamente propor a ele. Ele está com 83 anos. Se ele pegar 20 anos de cadeia nesse caso, ele morre na cadeia. Certo? A não ser que ele tenha uma saúde de ferro. A tendência do Marim contar. O Marim, o Ricardo Teixeira, esses sim, porque são as pessoas que estavam dentro da federação, esses sim é que têm condições de, ao colaborar com a justiça, se colaborarem com a justiça, contarem o esquema da Globo. O esquema da Globo. Ou das emissoras de televisão. Porque eles vão ter que explicar por que uma emissora, mesmo com propostas inferiores, manteve um controle tão grande sobre o futebol por tanto tempo. Claro. E esse Del Nero? O Del Nero é da mesma turma. O Del Nero também, aí já não é absolutamente certeza que ele esteja sob investigação. Mas se você lê os dados, né, porque a certa altura do indiciamento eles dizem assim, fulano, que era dirigente da CBF, da Comebol e tinha uma posição na FIFA, só pode ser ele, entendeu? Então o Del Nero... Ele Del Nero. Ele Del Nero, que é outro que provavelmente está sob investigação. O que talvez explique o fato dele ter voltado correndo. Correndo sem votar. Sem votar. E com relação ao paradeiro do Ricardo Teixeira, o que a gente sabe? Nada. Está em Itanhangá, na casa dele, uma casa de... Está em Itanhangá, no Rio? No Rio de Janeiro. Veja bem, um bairro chiquérrimo. Olha, eu fui à casa do Ricardo Teixeira nova. Você não sabe o que é uma casa. A casa da Kornikova que ele comprou em Miami é espetacular. Uma casa Você foi lá? Fui para fazer o livro. Uma casa espetacular. A casa tem 8 banheiros. É uma casa gigantesca. Morava ele, a mulher e 2 filhos. Uma casa gigante. Ele saiu de lá e ele colocou as propriedades à venda. Por quê? Ele perdeu o refúgio da Flórida. Ele pode ter aquela casa simplesmente tomada dele. Claro. Então ele se mandou de lá. Ele já vinha antecipando que... Se você olhar a página 146 do livro, a gente fala que o FBI já estava investigando o nosso livro. Lá atrás, quando o livro saiu, um ano atrás, a gente já fala, o FBI está investigando. Ele, obviamente, um cara bem informado, já sabia o que estava se passando, porque ele passou um período tentando conseguir a cidadania definitiva em Andorra, que é um refúgio fiscal que não tem tratado de extradição.
Ele conseguiu, por ajuda do presidente do Barcelona, amigão dele, o Sandro Rosell, que foi sócio dele, conseguiu, num primeiro momento... O mesmo que o Santos está em processando. Exatamente. Na operação da compra do Neymar. Do Neymar. Está processando o Neymar, o pai do Neymar e o presidente do Barcelona. O que saiu porque ia ser preso também. É outro que está a caminho da cadeia. E o pai do Neymar também. Também, possivelmente. E sim. O Neymar também. Não sei se... Será que o Neymar vai chegar aí? Ué, cúmplice. Cúmplice. Mas de qualquer maneira, o Ricardo Teixeira, ele tentou, ele conseguiu por 1 ano, mas deu um escândalo muito grande, voltou atrás e não deu a definitiva para ele. E com que passaporte ele vivia nos Estados Unidos? Eu acho que ele tinha o Green Card nos Estados Unidos. É? Só que ele não vai se submeter, ele vai ficar aqui no Brasil, porque ele ainda tem um esquema, né? Ele sempre teve um esquema de proteção dele. Ele programava peladas da Polícia Federal na Granja Comari da CBF. Um encontro, levou juízes, desembargadores para as Copas do Mundo com tudo pago nos melhores hotéis de Paris e... Tinha bancada da bola. Bancada da bola. E não perde uma ação na Justiça do Rio. Uma ação. Uma ação na Justiça do Rio. Aliás, teve uma coisa inacreditável que você deve saber que numa ação que era muito importante, que andou, até avançou contra ele, o desembargador, ao trancar a ação definitivamente, disse: somos penta. Temos mais que torcer pelo Hexa. Deixa isso aí do lado. E escreveu isso, está no nosso livro. Tem um documento lá que ele escreveu isso aí. Para dar uma ideia do nível de... associatividade. Exatamente. Na justiça. Bom, você acha que aqui no Brasil o senador Romário vai chamar o Marcelo Campos Pinto para depor na CPI do Senado? Eu duvido. Eu não sei se o Romário vai... Eu não acredito que no Brasil... Paulo Henrique, nós tivemos a CPI em 99, 2000, as duas CPIs. 15 anos se passaram. O contrato da Nike foi investigado na CPI. E não se descobriu nada, subsequentemente. A Caros Amigos, aquela revista, fez um livro com o relatório final da CPI e o Ricardo Teixeira censurou. Foi proibido o livro. O livro é proibido, não se pode ler no Brasil. E foi proibido o livro. O livro não se Você cuidado, você pode ir preso por isso. Foi até um livro... Isso dá uma ideia, uma dimensão para você. Então, e a Polícia Federal, você acha que vai investigar a Globo? Duvido. Acho que não. Acho que isso depende de uma decisão política que as autoridades brasileiras não estão. Você sabe que teve um navegante da Conversa Fiada que mandou o seguinte pitaco: o Brasil desmoralizou a anistia, a Comissão da Verdade, vai desmoralizar a investigação do FBI. Não é improvável. Eu realmente, por tudo que li e acompanhei sobre o caso do Ricardo Teixeira, não acredito que no Brasil alguma coisa vai acontecer a partir disso. Porém, acho que o que vai acontecer a partir de agora nos Estados Unidos, a blogosfera vai vibrar com isso, porque vai render muita coisa. Nós vamos nos divertir. Acho que nós vamos, no mínimo, nos divertir muito. Luiz Carlos Azenha, não sei se você sabe, mas nós fizemos aqui um campeonato aqui no Conversa Fiada, um campeonato de frases, e os vencedores foram agraciados com o livro O Lado Sujo do Futebol. Nós vamos reinstituir esse campeonato para comprar mais exemplares do Lado Sujo do Futebol e dar aos vencedores. Muito bem. Muito obrigado.